Atos capítulo 17, versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então, na segunda viagem missionária de Paulo, ele chegou até Atenas, a capital da Grécia. E já era há muitos anos, a cidade de Atenas, a Grécia num todo, já era há muitos anos a capital da intelectualidade. Era a terra dos filósofos, dos pensadores, aqueles que você estudou na escola, Sócrates, né? Quem mais? Platão, Aristóteles. Então, ali havia a nata da intelectualidade. Os filósofos e pensadores estavam todos lá. E outros de outras nações vinham dos seus países até lá para adquirir sabedoria, para adquirir conhecimento. E Paulo, quando chegou lá, começou a falar de Jesus. Começou a pregar sobre Jesus. E ao pregar sobre Jesus, aquilo causou um alvoroço na cidade, porque as pessoas estavam ouvindo a pregação de Paulo e não falavam outra coisa senão o Jesus que Paulo estava pregando. Então, esse alvoroço todo, esse burburinho todo, chegou até os filósofos, até os intelectuais que se interessaram. Peraí, que assunto é esse? Que doutrina é essa? Que filosofia é essa que esse homem está pregando? Então chamaram ele até esse lugar chamado Areópago, que era onde eles discursavam, para que Paulo então discursasse para eles, pregasse para eles que filosofia nova, que Deus estranho era aqueles que Paulo estava pregando. E então, versículo 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Algumas traduções diz religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Paulo começou a discursar e disse para eles que havia uma coisa que havia chamado a atenção dele no meio daquela cidade. Um altar que ele havia encontrado lá, escrito: ao Deus desconhecido. Porque, além de ser a capital dos filósofos, a sede da intelectualidade da época, também, por outro lado, era a sede dos deuses,
né? Vocês também devem ter estudado sobre a mitologia grega, né? Os muitos deuses dizem que naquela altura de Paulo haviam mais de 30.000 estátuas de deuses na cidade de Atenas, quase uma em cada esquina. Cada estátua um deus, e a maioria deles com altares aonde eles sacrificavam a esses deuses. Mas no meio desses 30.000 deuses e no meio desses vários altares havia um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, do qual não havia estátua nenhuma, não havia nome nenhum, apenas a descrição: ao Deus desconhecido. E havia ali ofertas e sacrifícios que eram ali apresentados. Só a título de conhecimento, diz a tradição cristã que 500 anos antes de Paulo ir para Atenas, um filósofo chamado Epimênides, ele era uma pessoa temente a Deus, era grego também, mas diferente de todos os outros que tinham vários deuses, esse, por alguma razão, acredito, por uma revelação do próprio Deus a ele servia um único Deus. Só que ele era zombado pelos outros gregos, porque quando perguntavam a ele qual era o Deus deles, ele dizia que o Deus dele não tinha nome. Quando perguntavam qual era a imagem do Deus dele, ele dizia que o Deus dele não tinha imagem alguma. Então, embora ele fosse intelectual, um filósofo, mas ele era zombado por causa do Deus desconhecido que ele servia. Até que um dia houve uma praga em Atenas, que morreram milhares de pessoas, e durante aquela praga, todos os atenienses sacrificaram seus deuses para aplacar a ira dos deuses deles, para ver se aquela praga cessava, e nenhum dos seus deuses fez coisa nenhuma. Então foram pedir ajuda para quem? Para Epimênides, para que Epimênides sacrificasse ao Deus desconhecido dele, quem sabe o Deus dele resolvesse. E foi o que ele fez, ele sacrificou ao Deus desconhecido para os demais gregos, e a praga cessou. Só que ao invés dos atenienses largarem os deuses deles, que não ajudaram eles naquela praga, para servir o Deus de Epimênides, o que aconteceu quando a praga cessou? Continuaram servindo os seus deuses. Passaram-se 70 anos e aquela mesma praga voltou de novo a acontecer. Só que dessa vez Epimênides já não era mais vivo. Então, eles lembraram que há 70 anos atrás, alguns ainda deviam ser vivos, lembraram que há 70 anos atrás, o Deus desconhecido de Epimênides cessou a praga. Então todos foram aonde? Lá no altar do Deus de Epimênides, que era o qual? O Deus desconhecido, sacrificaram. E diz a história, a tradição, que aquele altar permaneceu, e de vez em quando os gregos iam lá e serviam naquele altar para esse Deus desconhecido. E exatamente foi isso que Paulo disse para eles: esse Deus que vocês sacrificam, que vocês não conhecem, é o Deus que eu vim apresentar para vocês, o verdadeiro Deus. O que isso nos ensina? O que nos mostra? Assim como os atenienses naqueles dias, eles, por não conhecerem a Deus, dividiam a sua fé em vários deuses, assim também tem muita gente que dentro da igreja, porque ainda não conheceu a Deus de verdade, ainda tem muitos deuses. Faz do seu filho um Deus, faz do seu trabalho, do seu emprego um Deus, faz dos seus amigos um Deus, porque tudo que você coloca no lugar de Deus se torna um Deus. Tudo aquilo que você coloca no mesmo nível ou acima de Deus se torna um Deus para você. Então, assim como aqueles atenienses, há muita gente dentro da igreja que, embora sirva a Deus, mas porque ela não conhece a Deus, ela também tem outros deuses, e a sua vida fica tão dividida quanto dividida está a sua fé. Amém? Mas há outros que já não estão assim com a sua fé dividida, servem a um único Deus, porém um Deus que elas não conhecem de fato e verdade. E para ilustrar isso, eu vou dar o exemplo de Jó.
Você conhece a história de Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, temente a Deus, era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E não só, mas também ele levantava-se de madrugada para fazer sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Portanto, Jó era uma pessoa baderneira, era uma pessoa que vivia uma vida desregrada? Não, ele era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Jó sacrificava a Deus? Sacrificava, fazia ofertas continuamente pelos seus filhos. Jó era um homem que quem olhava para ele pensava: esse homem conhece a quem? Conhece a Deus. Mas veja só o que ele próprio fala lá no livro de Jó, no capítulo 42, depois de tudo que ele passou, depois daquela experiência que ele teve, a perda que ele teve, o que Jó disse? Na verdade, falei que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então olhe para mim, por favor. Jó falava de Deus e das coisas de Deus, mas ele reconhece que ele falava de um Deus que ele não conhecia, das coisas de um Deus que ele não conhecia. Porque quando a gente fala que há pessoas dentro da igreja que servem um Deus que ela não conhece, ela se ilude pelo fato de pensar o seguinte: bom, eu conheço a Deus, porque eu falo de Deus para todo mundo, eu falo de Deus para os meus filhos, eu falo de Deus para os meus amigos. Jó também falava de Deus, mas não conhecia. Assim como, por exemplo, você pode estudar a vida de uma pessoa. Imagine, por exemplo, que você estuda a história, digamos aí, do Dom Afonso Henriques. Você passa anos estudando a história do infante Dom Afonso Henriques. Você será capaz de dar aula sobre ele, mas sem nunca, a não ser que a gente tenha aqui alguma múmia aqui de mais de 1000 anos, né? Então você vai falar informações, você vai dizer coisas profundas, você vai passar conhecimento de informações sobre este homem, sem nunca sequer ter conhecido. E isso pode acontecer em relação a Deus. Você pode falar lindamente sobre Deus e até levar algumas pessoas a Deus através dessas palavras, mas sem você mesmo nunca ter conhecido a Deus. Há pessoas que pensam assim: mas eu conheço a Deus porque afinal eu sirvo a Deus, eu estou todas as quartas-feiras na igreja, eu sacrifico a Deus. Jó também, ele sacrificava a Deus. Jó também era temente a Deus, mas no entanto não conhecia. Veja só o que ele diz. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento de Jó era ter passado tantos anos servindo a Deus sem o conhecer. Um arrependimento que muita gente não tem, porque tem muita gente que se satisfaz apenas em conhecer a Bíblia, se satisfaz apenas em conhecer a igreja, se satisfaz apenas em estar dentro da igreja, mesmo não conhecendo Ele pessoalmente, mesmo não tendo um encontro pessoal com Ele. Então, porque não há esse arrependimento, porque não há essa tristeza no seu interior de não conhecer a Deus, então Deus não consegue se apresentar a ela não consegue ter essa experiência com Deus, até o dia em que ela, dentro dela, disser o seguinte: meu Deus, eu não quero ser como os atenienses, servindo um Deus que não conhece. Eu não quero viver como Jó, fazendo tudo certinho, sem nunca te conhecer. Eu não quero conhecer o Senhor pela boca do pastor, pela leitura da Bíblia. Eu não quero informações do Senhor, eu quero ter verdadeiramente uma experiência contigo. Porque quando uma pessoa realmente conhece a Deus, a sua fé nunca mais é a mesma. Porque uma coisa é você acreditar, é você crer num Deus que você tem informações sobre Ele. Outra coisa é você crer num Deus que se apresentou para você, que está dentro de você através do Espírito Santo. Você, quanto mais conhece uma pessoa, mais segura, mais... Claro, dependendo da pessoa, né?
Porque às vezes tem pessoas que quanto mais você conhece, mais você quer a distância dela. É, não é? Mas pensando em Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais fácil se torna você confiar nele. Lembra por que Paulo disse, quando ele estava sendo perseguido, e as pessoas, os religiosos da época, diziam que Deus não era com ele, porque ele estava preso, e porque se Deus fosse com ele, não estaria acontecendo as coisas que ele estava passando. Qual foi a resposta de Paulo? Eu sei em quem tenho crido. Então Paulo não se deixou convencer por aquelas palavras de dúvida, porque ele conhecia Deus. Quando você conhece a Deus, você não se deixa enganar por pensamentos de dúvida, você não se deixa enganar por palavras de dúvida. É como quando você conhece uma pessoa e alguém vem falar mal dela, aí você diz assim: não, eu conheço ela não é assim. Já aconteceu isso com você? Já ou não já? Então, quando você conhece a Deus e o diabo tenta fazer você duvidar, quando o diabo tenta fazer você desanimar, você, porque conhece a Deus, você diz: não, diabo, eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço esse Deus a quem eu entreguei minha vida, eu sei que Ele está comigo, e não é porque eu estou passando por essa luta que Ele não está comigo. Você está entendendo? Então, o que Paulo fez? Está escrito aí, que ele disse para aqueles atenienses, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Paulo estava dizendo, Deus estava levando em conta a ignorância de vocês, mas agora vocês todos já sabem quem é esse verdadeiro Deus. Por isso a ordem dele é que vocês se arrependam. Olhem para o pastor aqui, por favor. Nenhum de nós aqui que estamos nessa reunião, e alguns que estão há mais tempo na igreja, mais ainda, nenhum de nós vivemos no tempo da ignorância. Nós vivíamos no tempo da ignorância quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, quando você não ouvia o que nós estamos ouvindo aqui hoje. Então naquele tempo, Deus levava em conta que você, nós vivíamos no tempo da ignorância. Mas agora, a ordem para aqueles que já não vivem mais na ignorância, qual é a ordem? Arrependam. Arrependimento. Quem não conhece a Deus, arrependimento. Quem ainda não teve essa experiência com Deus, qual é a ordem dele? Arrependimento. Porquanto ele diz, haverá um dia em que ele vai julgar a todos com justiça. Amém? Qual foi o resultado dessa pregação para os atenienses? Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então houve 3 tipos de pessoas no final daquela pregação. Olhem para mim, por favor, já estou acabando. Houve 3 tipos de pessoas no final daquela pregação. Que eram a maioria, zombaram. Ou seja, eles desprezaram. Eles acharam mais interessante continuar servindo os seus deuses do que conhecer o verdadeiro Deus. Porque esse verdadeiro Deus exigia que fosse abandonado todos os outros deuses. Então eles preferiram zombar, desprezar. É o que acontece com muitas pessoas que preferem continuar na vida que vivem do que ter que abrir mão dessa vida para conhecer a Deus. Houve um outro grupo de pessoas,
aqueles que disseram para Paulo o seguinte: ó, acerca disso nós te ouviremos outro dia. É aquele tipo de pessoa que diz assim: olha, eu achei interessante, gostei desse discurso, achei essa história bacana, mas não o suficiente para eu abraçar essa fé. Não é como muita gente que vem na igreja, gosta da pregação, até elogia a igreja. Gostei, eu gosto muito de ir lá na Universal, gosto muito dos cultos, eu gosto muito da reunião de quarta-feira, mas não se entrega, não se converte, não muda, porque está sempre como os atenienses que disseram: outro dia nós ouvimos novamente, quem sabe no outro dia que a gente ouvi-lo, a gente abraça essa fé. Então tem gente assim: um dia eu me entrego, um dia eu me batizo, um dia eu abandono o vício, um dia eu busco com todas as minhas forças, e com isso vão adiando a oportunidade que um dia pode se acabar. Amém? E um grupo pequeno, a ponto do autor do livro de Atos dizer assim: alguns homens, ou seja, a minoria, foram os que creram. E aí ele cita aqui dois deles, Dionísio e Damares. E foram tão poucos, olhem para o pastor por favor, foram tão poucos os que se converteram em Atenas, que a gente não ouve no Novo Testamento, nós não ouvimos falar sobre a igreja em Atenas. Em todos os lugares que Paulo visitou nas suas viagens missionárias, nós vemos igrejas que foram instaladas, que começaram nos lugares por onde eles passaram, em Éfeso, Tessalônica, em Colossos, em Filipe. Inclusive há cartas que foram direcionadas aos cristãos dessa cidade, até em Roma, que não era lá uma cidade tão fácil de se pregar o evangelho, mas todo lugar que Paulo passou, instalou uma igreja, e há uma carta, ou pelo menos a maioria das cidades, há uma carta direcionada para os cristãos daquela cidade. Se esses atenienses tivessem aberto mão dos deuses deles, ou tivesse tido sede de conhecer esse Deus verdadeiro, hoje nós teríamos a carta aos cristãos de Atenas, ou a carta aos atenienses, mas não se ouve falar. Como, por exemplo, nós não ouvimos falar sobre muitas pessoas por onde a gente passa, e que infelizmente continuam da mesma forma, a mesma frieza, o mesmo vazio, porque não despertam essa sede de querer conhecer a Deus. As jovens, e eu me refiro aqui a você do FTU, do Força Jovem, que estão mais interessados em conhecer o mundo do que conhecer o verdadeiro Deus. Há muitas pessoas que estão mais interessadas nas redes sociais em conhecer as novidades dos dias de hoje, né, do que abrir mão das redes sociais para, durante o jejum de Daniel, abrir a Bíblia e conhecer o verdadeiro Deus. Enquanto a sua sede de conhecer o mundo, conhecer as coisas desse mundo, for maior do que conhecer a Deus, você nunca vai o conhecer. Mas um dia que você disser o seguinte: do que adianta eu conhecer tudo se eu não conhecer a Deus? Do que adianta eu estar na igreja, conhecer a Bíblia, conhecer o pastor, conhecer os obreiros e não conhecer a Deus? Eu quero conhecer a Deus, porque nada na minha vida é mais importante do que eu ter esse encontro pessoal com Deus. No dia que isso acontecer dentro de você, o próprio Deus vai se apresentar para você. Ele vai apresentar, Ele vai se revelar para você, porque Ele quer que você o conheça. Não há ninguém mais interessado em revelar o seu Filho Jesus para você do que o próprio Deus. Mas Ele só pode revelar para quem quer conhecê-lo. Para terminar, dessa vez eu termino mesmo. Se você sabe que uma pessoa lá no seu trabalho, na escola, ela não quer te conhecer, não se interessa em saber quem você é, você tem algum interesse em se apresentar para essa pessoa? Você vai ter algum interesse em chegar lá e dizer: oi fulano, tudo bem? Eu sou o ciclano. Você vai fazer isso para alguém que não quer nem saber de você? Eu quero saber quem você é. Você vai se apresentar a essa pessoa?
Mas imagine que você descobre ou sabe que tem alguém, um vizinho novo, um funcionário novo lá na empresa, que quer te conhecer, sem segundas intenções, sem interesse escuso, quer realmente te conhecer para ser seu amigo, para trabalhar junto com você, fazer um bom trabalho do seu lado. O que é que você vai fazer? Você vai se apresentar àquela pessoa. Olá, fulano, tudo bem? Você é o novo empregado aqui na empresa, você é o novo vizinho, soube que você queria me conhecer, eu vim aqui para... E não é o que Deus ele vai fazer com quem quer conhecer Ele? Ou você acha que Deus vai saber que você está aqui, querendo conhecer Ele, e vai ficar criando dificuldades para você poder conhecer Ele? Você acha que Ele vai fazer isso? Se Ele, que sabe todas as coisas, se Ele percebe que você realmente quer conhecê-lo, que você tem sede de conhecê-lo, você não sai daqui hoje sem conhecer a Deus. Amém? E não importa quantos anos você esteja procurando, você pode estar aqui pela primeira vez, ou pode estar aqui há mais de 20 anos. Para Deus não importa. O que importa para Deus é o quanto você quer conhecer. Amém? Fiquem de pé, por favor.